Bom dia pessoal, nós estamos aqui para a nossa segunda aula. Conforme a gente combinou, esse início de semestre vai ser de forma remota, tá? Mas a ideia é que ao longo do semestre, principalmente nas aulas mais importantes, nas aulas práticas, eu continue gravando as aulas em sala com vocês, não vou ficar ministrando as aulas com vocês em sala, mas esse conteúdo vai ser gravado e vai estar disponível para vocês acessarem depois, tá? Então, nessa segunda aula, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre a plataforma Android, tentar justificar um pouco do porquê que o Android foi escolhido aqui para ministrar a disciplina e as principais características da plataforma, tá? Então, essa aula ela meio que serve como um resumo do que a gente vai ver ao longo do semestre. Tá? Então, se vocês lembrarem do que eu falei ontem, que vocês vão ter um projetinho, que ao final do semestre vocês vão ter que me entregar uma aplicação Android funcionando, nessa aula de hoje a gente vai cobrir os principais componentes que formam a plataforma Android, características desses componentes e por aí vai. E aí vocês vão ter uma ideia um pouquinho melhor sobre o que esse projeto deve ter. Tá? Então, o Android foi uma plataforma, isso aqui é a agenda da nossa disciplina. Tá? O Android é uma plataforma que foi lançada inicialmente em 2008, tá? Só fazendo um resumo aqui do que vai ser a aula, esse dispositivo lançado em 2008 foi lançado por uma empresa tailandesa, se não me, tailandesa não, de Taiwan, tá? Que é a HTC. O nome desse dispositivo era o dispositivo HTC G1 e a empresa de telefonia americana que lançou esse dispositivo a primeira vez foi a T-Mobile. A T-Mobile é como se fosse a Vivo, a TIM, a Oi lá nos Estados Unidos, tá? O Android, sistema operacional em si, foi desenvolvido e exportado principalmente pelo Google. Tá? A gente vai discutir um pouco melhor sobre como é que isso acontece. Em parceria com uma aliança que eles chamaram de Open Handset Alliance. Tá? Essa é um conglomerado aí das grandes empresas que trabalham com telefonia, telecomunicações, os fabricantes de dispositivo, fabricantes de chipset, desenvolvedores de sistemas operacionais e por aí vai. Tá? Esse nome Android ele saiu porque a empresa que começou a discutir, começou a desenvolver o sistema operacional, ela era chamada de Android Corporation. Tá? Essa empresa foi uma startup fundada em 2003 e foi comprada pelo Google em 2005. Tá? É, na época, que essa startup apareceu e que o Google comprou, a gente tinha um mercado de sistemas operacionais para dispositivos móveis muito segmentado. Tá? Então, cada fabricante de celular tinha o seu sistema operacional que rodava nos seus dispositivos. Samsung tinha dela, LG tinha dela. Na época, o dominante era de celulares, né? Era a Nokia. Tinha o início de um SEO um pouco mais complexo, que era o Symbian. Então, o Symbian já era um SEO bem mais completo, que permitia aos desenvolvedores bem mais flexibilidade na hora da criação das aplicações. E na época ele era super bem conceituado, né? E aí em 2005, sem muita gente saber, sem muito alarde, o Google comprou essa empresa, né? E começaram os boatos de que o Google entraria no mercado de telefonia. O Google já era um gigante nessa época, tá? A Apple já existia também e era uma empresa, como todo mundo sabe, né? Apple veio lá de trás. Mas era uma empresa que tinha começado até antes do Google no mercado de telefonia. Então a Apple começa fabricando o Macintosh, né? Aquele computador, o PC com algumas características diferentes, um computador pessoal com algumas características diferentes. Lançou o iPhone antes do Google. E existia meio que um acordo velado entre Google e Apple de que o Google não entraria no mercado de telefonia e a Apple não entraria no mercado de buscas na internet. Tá? E aí em 2005, no final de 2005, o Google, começo de 2006, o Google começa a movimentar essas fabricantes, esses grandes empresas de dispositivos móveis, para que eles venham a formar o que depois se chamou de Open Handset Alliance. Então, basicamente, o que eles queriam com essa aliança era
é a criação de padronizações que fossem abertas, onde todo mundo pudesse contribuir para permitir que esse mundo de desenvolvimento de aplicações para celulares fosse algo menos fechado, né? Eles tentaram desde o começo, né, tentar incluir o desenvolvedor dentro desse ciclo. Enquanto o desenvolvedor não tiver, o que a gente falou no ano passado um pouquinho, né? Enquanto não for fácil para o desenvolvedor criar aplicações, ele não vai perder o tempo dele quebrando a cabeça para criar aplicações para um determinado tipo de negócio. Tá? E aí hoje a gente começa a ver novamente essa iniciativa agora para o desenvolvimento de aplicações embarcadas. Né? Então tem aparecido vários dispositivos que a ideia é que criar aplicações para eles seja mais simples, mas isso é conversa para uma outra disciplina, para um outro momento. Tá? Então o Android, o princípio dele de criação era a criação de dispositivos móveis que fossem mais inteligentes, né? E apareceu o termo smartphone, e aí que esse dispositivo pudesse ser conhecedor da localização e das preferências desse usuário. Aquilo que a gente falou sobre contexto do usuário ontem é o que está por trás da criação do Android quando ele foi fundado. Tá? Então nessa época aqui, por exemplo, o entendimento dos grandes players, claro que não era o Google, né, mas os dominantes eram o BlackBerry e por aí vai, de que smartphone não era todo mundo. Então eles perguntavam, para que eu preciso de um cliente de e-mail no meu celular? Ninguém precisa disso. Entendeu? Por que precisa de uma agenda no celular? Só os grandes executivos precisam disso. Depois procurei, tem uma lista dos 5 piores conselhos que já deram para o Steve Jobs. Se não me engano foi a Fortune, né, que é uma revista de negócios, né, de economia, fez essa lista aí. O primeiro foi o Steve Jobs desistir do iPhone, porque esses smartphones não eram um negócio para todo mundo. Né? E aí a Apple, primeiro com o iPod, né, o player de música, e depois com o iPhone, ela volta a ser esse gigante desse mundo de tecnologia que a gente conhece. Tá? E aí desde então, desde 2008, quando foi a primeira versão do sistema operacional, esse SO tem evoluído para incorporar uma série de evoluções dentro dos dispositivos, né, com novos componentes de hardware mais complexos, ou que as pessoas foram pensando, vou falar um pouquinho sobre isso já já, mas também para incorporar melhorias no próprio sistema operacional para facilitar o trabalho dos desenvolvedores, ou para interagir com esses novos dispositivos e por aí vai. Então essa tabela aqui eu trouxe para vocês para ilustrar como é que o SO tem evoluído, mas é importante que vocês entendam alguns conceitos aqui que a gente vai discutir bastante ao longo da disciplina. Cada nova versão do sistema operacional, ele tem duas informações que vocês precisam saber. A primeira, essa coluna aqui do meio, que é a API Level. Tá? O que é a API Level? Essa API Level é algo que evolui, é um inteiro que evolui de forma crescente, que representa o nível daquela API que você vai trabalhar. A gente vai usar muito esse número ao longo da disciplina. Tá? Então, por exemplo, o Android 8.0 ele tem a API Level 26. A versão 9 já tem a API Level 28. O que significa? Cada nova versão do sistema operacional ele tem uma série de melhorias, de mudanças que eles vão incorporando e vão tornando o trabalho, assim, o SEO todo um negócio mais complexo. Tá? Então, existem funcionalidades que estão presentes na API Level 28, sejam funcionalidades de hardware ou de software, que não estão contempladas na API Level 26. Então, se você como desenvolvedor tentar utilizar um recurso que está na API Level 28, aquele recurso só roda em dispositivos que já tem aquela versão, né, que é a versão 9 do Android. Então, se vocês vierem olhar aqui, por exemplo, a versão 8.0, que é a API Level 26 e 27, ela está presente, de acordo com essa tabela aqui, em mais ou menos 21% dos celulares vendidos hoje.
Então, quanto mais nova a API level for dos dispositivos que vocês estão utilizando, menos celulares vão estar contemplados, vão ser capazes de rodar aquela sua aplicação. Então, assim, o SO ele vai evoluindo, ele traz aquela compatibilidade reversa para permitir que você rode em outros celulares, mas se for algum recurso que é novo, ou seja, só existe naquela API level, você como desenvolvedor tem que tratar isso e desabilitar parte da aplicação que utiliza esse recurso. A gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso, mas em resumo, né, para agora a API level é um número que representa o código daquele SEO novo. Então, por exemplo, você quando está com o celular rodando a API level 8 e vai lá na loja do Google e busca aplicações, a loja só te retorna aplicações que são compatíveis com aquela tua versão. Então, eu quando desenvolvo, eu digo, eu quero que rode pelo menos na API level 26. Qualquer API level abaixo disso, eu não quero que a minha aplicação seja instalada. Tá? Então você pode adicionar essa restrição na sua aplicação. A gente vai ver um pouco melhor isso aí depois, entender melhor como é que isso aí pode funcionar junto com a nossa... junto com o que a gente está fazendo aqui na disciplina. Algumas curiosidades, né? Cada versão do sistema operacional, eles dão um nome. Tá? Então o Google, quando lança uma nova versão do SEO, essa versão tem um nome. No caso do Android, eles escolhem nomes de sobremesas. Tá? Então todos esses nomes aqui, que eles chamam de codename, são sobremesas que comuns, conhecidas lá nos Estados Unidos e para os desenvolvedores. E aí eles, tá? Sanduíche de sorvete, jelly beans, aquelas jujuba, né? O chocolate Kit Kat, lollipop, marshmallow e por aí vai. Beleza? Outra curiosidade vocês estão vendo aqui a percentagem de distribuição. Aqui é importante vocês entenderem como é que esses celulares hoje estão saindo de fábrica e as versões que eles estão rodando. Tá? Então, se você quer uma aplicação, por exemplo, que vai rodar numa quantidade grande de dispositivos e não tem nada, nenhuma inovação sob o ponto de vista de uso de recursos de software ou de hardware, você tem que tentar colocar na sua API level algo em torno aqui da API level 21, 22, 23, para que você consiga atender uma quantidade grande de dispositivos. Tá? Se você começar a utilizar API levels muito altas como o ponto de partida, você só pode instalar quem tiver dali para cima, você vai contemplar uma quantidade muito pequena de usuários daquele dispositivo. Tá? Se vocês perceberem aqui a runtime, que é uma característica do sistema operacional, vou falar isso daqui a pouco para vocês, mas aplicações Android elas rodam em cima de uma máquina virtual. Então o Google, quando criou um sistema operacional, o que ele fez? Ele pegou o que o Java fazia para aplicações desktop, otimizou a máquina virtual para rodar em dispositivos embarcados. O celular é um dispositivo embarcado, apesar de ter uma capacidade de processamento hoje já semelhante ou até superior a muitos desktops, a gente continua achando que chamando ele de embarcado. Ele roda um processador ARM, por exemplo, que é característico de dispositivos com restrições de recursos, tá? Vamos falar assim, processamento, memória, bateria e por aí vai. Tá? Então ele vai copiar a máquina virtual do Java para dentro do Android. A licença do Java na época permitia isso, tanto da máquina virtual quanto do SDK de desenvolvimento, e passa a utilizar isso dentro do Android. Tá? Na época Java foi vendido, o Java pertencia a uma empresa chamada Sun Microsystems. A Oracle compra o Java e processa o Google por quebra de copyright, né, direitos autorais. E até hoje essa briga se arrasta e o Google tem periodicamente, né, assim, constantemente, tirado de dentro do Android, de dentro do sistema operacional, os requisitos do que o Java tinha. Então a máquina virtual Java hoje é bastante utilizada por muitas linguagens de programação. Ela é substituída no Android 5, tá? A primeira versão dela, no final do Android 4, KitKat, por exemplo, ali no final de 2013, começo de 2014, final de 2014,
o Google faz essa transição da máquina virtual, que era da Dalvik, que roda em cima da máquina virtual Java, para o Android Runtime. Isso aqui, para o desenvolvedor, não traz muitas consequências hoje. Na época, algumas aplicações ficaram instáveis, mas o problema foi corrigido, tá? Então é só para vocês entenderem melhor. E esse processo de migração continua com Java de 2 anos com o Google de 2 anos para cá, tentando tirar o Java de dentro do modelo de desenvolvimento para utilizar uma nova linguagem que é o Kotlin. Tá? Aqui na disciplina, por enquanto, a gente vai se manter no Java ainda, mas quem quiser já utilizar o Kotlin, aprender e utilizar o Kotlin, esteja à vontade. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui, para a gente terminar de justificar por que o Android, né? Então, aqui no segundo quarto de 2018, o Android representa, esse número tem variado um pouquinho, ele está com tendência de alta, representa mais ou menos 88%, quase 90% das vendas de novos dispositivos, de novos sistemas operacionais. Tá? Então, Android e iOS representam quase a totalidade de dispositivos móveis. Né? Hoje a gente quase não vê mais sistemas operacionais como o Windows Phone, por exemplo, sendo vendidos. O Symbian, que era o SEO da Nokia, e por aí vai. Tá? Então, hoje a grande maioria dos celulares hoje sai. Isso aqui é a venda de dispositivos do sistema operacional, né? Para os usuários finais, Android na ordem de 88%. Então, o sistema SEO aberto. Né? Muita gente dando suporte. E representa quase 90% das vendas de celulares por aí hoje. Então é uma justificativa mais que plausível de por que a gente seguir por esse caminho aqui na disciplina também. Tá? Bom, alguns princípios sobre o Android. Né? Quando ele foi criado criado para ser open source, né, e aberto, para quem quiser contribuir. Você pode baixar o SEO do Android, tá aí o endereço, alterar da forma que você quiser, embarcar no seu dispositivo novamente, comercializar esse SEO, esse dispositivo, ou que rodar em cima dele, sem a necessidade de tornar esse cara aberto usando a mesma licença. Você pode fechar e não abrir mais para ninguém. Tá? Não vai ser considerado mais Android. Tá? Você tem que dar outro nome para isso. Você não pode usar mais a marca Android no seu dispositivo. Para você dizer que um aplicativo roda, um dispositivo roda o SEO Android, você tem uma série de regras que o Google criou para serem seguidas. Né? Você tem que passar num teste de compatibilidade, o seu dispositivo tem que obrigatoriamente ter uma tela, o seu dispositivo tem que ter uma série de dispositivos de sensores que o Google torna como obrigatórios. Tem umas regrinhas lá para você quiser chamar esse SEO que você está criando de Android. Tá? Uma característica importante é que o Android ele foi criado para ser uma alternativa viável para que pequenas empresas conseguissem competir com o iPhone. Né? E aí, quando o Google vai e faz a Open Handset Alliance, né, e traz esse mundo de empresas para dentro desse ecossistema, eu tinha falado ontem em 1.200, 1.400 celulares diferentes, era um número de, sei lá, 2 ou 3 anos atrás. Eu fui dar uma olhada rápida aqui, os caras já falaram que tem 20 mil tipos de dispositivos diferentes. Tá? Eu não fui olhar a fonte para saber qual é o número real, para saber quantos dispositivos existem hoje, mas o que a gente sabe é que eu tenho uma aplicação que eu desenvolvo uma vez e eu rodo em todos esses dispositivos que funcionam com o sistema operacional Android. Né? Isso é uma vantagem para o desenvolvedor, porque ele não precisa se preocupar mais com detalhes de implementação de hardware ou de sistema operacional que está rodando essa aplicação dele. Esse é um conceito que o Android copiou quando ele trouxe a máquina virtual. Então, como eu falei anteriormente, era a Dalvik e agora passou a ser a Android Runtime. E a principal vantagem disso é que o que se aprendeu, a primeira lição aprendida com o iPhone é que a venda de dispositivo ele está diretamente relacionado à quantidade de aplicação disponível para aquele dispositivo. Então, o iPhone lá no começo, quando tem o Head Start dele e
e domina o mercado de smartphone, ele faz isso porque as pessoas gostaram dos aplicativos que tinham lá disponíveis e não estavam dispostos a trocar de dispositivo. Tá? Então o Android entendeu muito rápido esse conceito e hoje domina o mercado de smartphone também por isso, né? Porque existem muitas aplicações disponíveis e permitem que as pessoas que facilitem o trabalho dos desenvolvedores para essas diferentes arquiteturas, né? Bom, e aí o sistema operacional ele é construído com dois princípios de segurança importantes, né? Porque agora eu tenho dados pessoais, eu tenho informações sobre por onde é que eu estou trafegando no meu carro, por onde é que eu passo a noite todo dia. Esse tipo de informação sobre dados pessoais dos usuários é uma preocupação do Android desde a forma como ele foi criado. Tá? E aqui a segurança a gente tende a pensar só em autorização, autenticação, né? Eu posso fazer isso e eu sou quem eu digo que eu sou, mas tem outros conceitos também que por baixo que formam esse conceito maior de segurança. Então a privacidade é só um deles. Tá? E aí a solução vocês vão ver que o Android ele é construído, ele é por baixo um sistema operacional que funciona com o kernel Linux, e eles copiam esse conceito do Linux, que cada aplicação é um processo com um ID separado, e o SO gerencia o que esse ID, o que esse processo está fazendo no hardware todo. Aí o Android pega esse conceito e estende para dizer o seguinte, agora tudo que for dado daquela aplicação vai estar encapsulado dentro daquela aplicação e nenhuma outra aplicação tem acesso. Então, por padrão, a aplicação A rodando no teu celular não tem acesso aos dados da aplicação B rodando também dentro daquele dispositivo. A não ser que o desenvolvedor escolha expor esses dados utilizando alguns conceitos, algumas técnicas, ou expor esses dados de uma forma voluntária, né? Então eu quero fazer isso para facilitar o trabalho de outras aplicações, e se isso existe, é comum, ou não respeitando algumas regras de boas práticas de segurança, que a gente vai ver mais na frente um pouco, e aí acaba expondo seus dados para outras aplicações. Tá? E aí, quando tu instala o aplicativo, outra questão importante é que tu diz, você usuário do celular, você diz que tipo de recurso a tua aplicação tem acesso ali no teu hardware. Eu quero usar a internet, eu quero usar a câmera, eu quero usar microfone, e você pode vetar o uso de uma aplicação de acordo com essas permissões aí que você não quer dar para ela. Um aplicativo de nota quer ficar tendo acesso a monitorar minhas ligações. Por quê? Porque com um aplicativo de câmera, por exemplo, ou de foto, precisa saber quem está me ligando. Tá? Então, quando a gente instala a aplicação, você precisa ter um cuidado para saber que tipo de permissão você está dando para aquela aplicação. E você, como desenvolvedor, só pede aquelas aplicações, aquelas permissões de acordo com o que você precisa. Tá? Bom, baseado em Java, quem quiser aprender o Kotlin também pode, que é a linguagem utilizada para desenvolver aplicações. Acho que a grande vantagem do Android aí hoje sobre as outras plataformas é a documentação. Então vocês vão ver que aqui nesse site do Google, que é o developer.android.com, vocês vão encontrar uma quantidade de informação gigantesca, tanto que na disciplina aqui eu nem uso livros, todo o conteúdo que eu uso aqui na disciplina está disponível nesse site aí, tá? developer.android.com. E eles têm muito mais, além de tutoriais, informações de acesso mais rápido sobre uma determinada parte do SEO. Tem uma quantidade de treinamentos bem legal sobre assuntos que estão relacionados, mas não fazem parte ao desenvolvimento em si, como monetização, publicidade, marketing, né? Como é que você faz a distribuição das suas aplicações na loja. Não vai ser um conteúdo que eu vou abordar aqui muito na disciplina, mas que é importante vocês aprenderem se quiserem ir para o mundo real do desenvolvimento aqui, que é a parte do design de interface de usuário. Então vocês podem
Tem toda uma parte de treinamento de desenvolvimento de aplicações, interfaces de usuário amigáveis e por aí vai, vocês encontram nesse link aí, tá? A distribuição das aplicações baseada numa loja de aplicações, tá? Isso aí é uma novidade que o iPhone traz lá em 2006, que o Google copia e que o Google chamava de Google Market e agora é o Google Play. E aí tu vende aplicação, música, livro e por aí vai lá. E o Google Play fica responsável, né, por gerenciar venda, atualização, desinstalações das suas aplicações e por aí vai. Questão de compatibilidade, a minha versão do SEO é a versão do Android 5 e a aplicação só pode rodar no Android 6. Eu quero um dispositivo que tem uma tela mínima tal e o seu dispositivo não tem. Esse tipo de coisa é gerenciado pela loja. Tá? Aqui tem uma lista das aplicações mais baixadas. Essa lista aqui são aplicações com mais de 1 bilhão de downloads. Tá? Tem outra, entra nesse link aí do Wikipedia que vocês encontram. Tem uma lista com aplicações com mais de 5 bilhões. E nessa lista só tem o YouTube e o Google Play Services. Vocês vão entender melhor o que é depois. Tá? Então, dê uma olhada depois, só por curiosidade, nessa lista dessas aplicações mais baixadas aí. Bom, aí vocês têm um pouquinho da arquitetura do sistema operacional. Eu vou falar um pouquinho sobre ela para que vocês possam entender alguns conceitos sobre como é que as aplicações funcionam e como é que o Android foi construído e pensado. Tá? Esse conceito aqui, vocês vão, de vez em quando, eu vou falar sobre eles ao longo da disciplina. Vocês podem voltar e buscar arquitetura Android aí no Google, vocês vão encontrar bastante informação sobre ela. Tá? Dando 2 passos para trás aqui, falar como é que o Google pensou o Android. Né? E aí eu explico essa arquitetura aí depois disso. O Google ele criou o sistema operacional Android tentando simular a forma como o Linux funciona com o sistema operacional. Né? Então o Linux ele tem basicamente 2 áreas, né? Que eles chamam de kernel space ou system space e user space. O que é isso? Tudo que for código de acesso aos dispositivos de hardware que você não quer dar acesso às aplicações funciona no espaço de kernel com só quem pode utilizar, executar essas primitivas, tá? Esses comandos, esse código, o sistema operacional funcionando no modo privilegiado, no modo de administrador. Tudo que é código de aplicação roda no modo de privilégio mais baixo, tá? E que são as nossas aplicações. Então, resumindo, o Linux funciona assim. Então, no kernel space, tu tem acesso ao driver da tua placa de vídeo, o driver da tua placa de som, o driver da câmera, as instruções no processador, instruções de entrada e saída, de câmera, de rede, por aí vai. Tá? Então eu, como desenvolvedor de aplicação, eu não tenho acesso, tá, a essas instruções porque é código privilegiado e eu não quero realmente jogar isso na mão do desenvolvedor, ou porque ele pode ser malicioso, ou ele pode ser inexperiente e aí derrubar todo o hardware por um erro que ele cometeu. Tá? Então o SEO não tem acesso a isso. O Linux, em resumo, ele funciona dessa forma. O que o Google fez? O Google construiu tudo que roda acima dessa camada do HAL, que é uma camada de abstração de hardware, até o Application Framework, que é o SDK de desenvolvimento. Tá? Tudo que está aqui dentro, do HAL para cima, ou ele desenvolveu, ou ele copiou, ele pegou código de licenças abertas de outros desenvolvedores que existiam por aí. Por exemplo, WebView, né, que é o cara que renderiza aplicações código HTML. É um negócio aberto que já existia antes do Android. Player de música.
o cara que renderiza animação, e por aí vai. Coisas que já existem por aí na comunidade de código aberto, tá? Qual é uma característica do Android para outros dispositivos? O SO ele roda agora em cima de 2.000, 3.000 dispositivos diferentes. Então, eu tenho um kernel Linux aqui embaixo que é desenvolvido pelo fabricante de hardware. O Google ele não tem gerência sobre o driver da câmera, processador, o drive de áudio e por aí vai, porque isso é específico do fabricante. Então a Samsung, quando faz o telefone dela, ela obrigatoriamente tem que fazer também o driver, né, o código que vai ter acesso àquele dispositivo de hardware que ela está criando. O Google não tem gerência sobre isso. O que ele faz? Para padronizar e permitir que o SO rode em todo lugar. Ele cria, isso aqui um mecanismo que é bastante utilizado para o desenvolvimento de sistemas embarcados, que é uma camada de abstração de hardware. Então, ó, da camada HAL para cima, tem interfaces .h que o SO Android acessa. Então, se o SO Android precisar acessar o driver da placa de vídeo, por exemplo, ele acessa apenas interfaces .h que estão presentes na camada de abstração de hardware. A implementação de fato dessas camadas, que essa câmera HAL, por exemplo, ou áudio HAL, são papéis responsáveis pelo fabricante de hardware. Então, o Google define, ó, a interface que o meu SO vai acessar é essa aqui. Para eu acessar a câmera, eu preciso fazer isso. A implementação dessas interfaces está dentro dessa câmera HAL, que vai acessar o driver da câmera daquele hardware específico da Samsung. Tá? Então isso aqui permite que o Google desenvolva o SO uma vez e cada fabricante implementa essas interfaces aqui do HAL para baixo para permitir que o SO Android funcione nesses dispositivos. E aí, SO Android, né, são todas as funcionalidades que estão em cima dessa camada de HAL aqui. Gerência de janelas, gerência de telas, o sistema de busca, o serviço de player de mídia, o serviço de câmera, o serviço digital e por aí vai. Tá? Isso aqui é a implementação do sistema operacional para dar acesso aos recursos de hardware que estão embaixo. Tá? Beleza, mas e o desenvolvedor? Onde é que o desenvolvedor entra nessa história toda? O desenvolvedor ele vai utilizar o que tem aqui em cima, que é o Application Framework. Então a gente, como desenvolvedor, abre lá o Android Studio, começa a desenvolver usando uma camada de software, um código, que é um framework de aplicação, que é a aplicação Android, e eu só uso o que está disponível ali. Eu até consigo fazer um bypass, né, se não utilizar esse framework aqui, e descer aqui para baixo e começar a utilizar o que está nesse Android System Service e eu mesmo criar o meu. Então o Java lá atrás tinha uma interface de desenvolvimento nativo, que aí tu fazia a interface com o Java, e o Android também tem um Android, o NDK, que permite que você crie aplicações nativas que rodam em cima do SO aqui embaixo. Tá? Característica disso, tu vai perder tudo que o SO tem de vantagem e não vai rodar em todos os dispositivos. Então, o teu código nativo tem que ser específico para cada plataforma. Mas, se você tem um dispositivo que você precisa dessa característica aí, o Android te permite que você utilize esse dispositivo. Tá? Então, aqui tem o kernel Linux, todos os drivers. Isso aqui eu vou passar rápido, eu já falei bastante na figura passada, vocês podem seguir depois. Então, arquitetura kernel Linux, o Android Framework, por exemplo, com o WebKit, OpenGL, o SQLite, a camada de comunicação SSL, o Media Frameworks, tudo isso aqui é copiado de outros desenvolvedores com algum tipo de licença de código aberto. Tá? Android Runtime, eu falei um pouquinho para vocês. Tá? Então hoje a gente pode
utilizar um SDK baseado em Java ou em Kotlin, tá? Essa máquina virtual ele foi otimizada para dispositivos com restrições de processamento de memória e bateria. Característica importante é que ele cria uma instância da VM